primeira vez que eu identifiquei uma ave, tinha 7 anos. Havia um diospireiro atrás da minha casa, ou da casa dos meus pais, e eu identifiquei, vi esta ave e recorri ao único livro que tinha na altura e rapidamente a consegui identificar. Portanto, o livro que eu tinha era um livrozinho da Verbo que havia na altura e não havia dúvidas, era um tordo americano. Era um tordo americano. Portanto, este era um dos problemas um dos principais problemas que nesta época existia, que era a falta de livros. A falta de livros. Mais tarde, já mais nos anos 70, consegui ter acesso a livros. Era raríssimo encontrar um guia de aves da Europa à venda nas livrarias. A única livraria aqui no Porto que esporadicamente tinha um guia ou outro era a Bertrand, mas mesmo assim era muito raro. A compra no estrangeiro também era complicada, tinha que ir ao banco pedir um cheque, não sei o que mais. Portanto, era o primeiro problema, eram os livros, era a literatura, e portanto nós víamos atrapalhados para conseguir identificar o que víamos. Achei piada que hoje no Facebook o Armando Caldas pôs, e já havia binóculos nessa altura. Binóculos havia. Eu comecei com um binóculo de teatro que havia lá por casa dos meus pais e só mais tarde consegui comprar um binóculo em Marrocos, porque aqui aparecia um pouco e eram muito caros. Portanto, era um conjunto de problemas para quem queria observar aves. A única vantagem que havia na altura é que havia muito mais diversidade e muito mais quantidade do que há hoje. Mas permitam-me recuar um pouco no tempo. E eu gosto muito desta citação do Alfred Smith, que foi provavelmente a primeira pessoa a fazer turismo ornitológico em Portugal, na medida que ele veio a Portugal para ver aves. Estamos a falar do século XIX. E o que ele trazia para estudar aves, para ver aves, era, entre outras coisas, uma espingarda, porque a prática comum, como sabem, nessa altura, era a recolha dos exemplares para serem empalhados, conservados em pele e identificados na mão, exatamente pela dificuldade de identificar no campo, pela falta de binóculos, nesta altura sim, pela falta de binóculos, por isso tudo. Portanto, este é o passado e é importante este passado para chegar ao presente. Mas já no século XX ainda continuava esse hábito de captura a tiro para coleções museológicas, obviamente que são importantes, não está em causa isso, mas foram feitas algumas pequenas chacinas em Portugal e noutros lados por causa de recolher aves para empalhar, para embalsamar e pôr em museus. Isto passou a haver outros métodos de observação, outros métodos de identificação. Também é importante fazer aqui alguma referência a algumas pessoas aqui da região norte, porque pediram-me para falar da região norte, que se destacaram na observação e no registro das observações, porque observações sem registro não servem para grande coisa, não é? É a mesma coisa que uma biblioteca sem catálogo, não serve para nada. E o Rei Júnior, foi de facto um dos pioneiros da ornitologia aqui do norte de Portugal. A ornitologia do norte de Portugal que foi extremamente influenciada pela colónia inglesa, por gente ligada muito ao vinho do Porto e ao outro comércio. Julga-se que o comércio era só de vinho do Porto, mas não, havia comércio de carvão, comércio de muita coisa, e a comunidade inglesa influenciou muito a ornitologia do norte de Portugal. Este senhor, William Tate, que é muito conhecido ainda hoje, porque há a Casa Tate no Porto, que hoje em dia é um museu, foi o homem que fez o primeiro livro a sério, digamos assim, sobre as aves de Portugal. Esse livro foi precedido de uma série de publicações que estão aí numa revista inglesa, e depois deu origem ao livro, que não descreve as aves, não é um guia de aves, mas
tem os nomes comuns com fartura, tem as observações dele, e já agora deixem-me só por graça pôr aqui, esta é a referência que saiu numa revista inglesa sobre a publicação do livro de British Birds, e sublinhei uma parte a vermelho que me parece muito interessante. O Sr. Tate conhecia muito pouca gente que observava aves. Estamos a falar já do século XX. O Alves dos Reis e poucos mais. Portanto, havia muito pouca gente envolvida nesta atividade. Estas são algumas frases curiosas ou passagens curiosas do livro Aves de Portugal, a referência a algumas espécies consideradas raras, como a águia pesqueira, que hoje se vê com relativa facilidade junto à Foz do Douro, mas que na altura era uma raridade, uma águia real capturada em Vila Nova de Gaia, a referência aos flamingos da Ria de Aveiro entre 1896 e 1910, e a hipótese que ele levanta da Ilha dos Ovos, que ainda hoje existe na Laguna de Aveiro, de ver o seu nome a uma antiga colónia de aves aquáticas, porque não flamingos, a criação do bufo real aqui nas Fragas da Avitureira, muito perto do Porto, na marginal do Porto, a Avitureira que obviamente vem da Mutre, não é? Mas isso será de um passado mais recuado, e na Cera do Salto, em Aguiar de Sousa, onde ainda nidifica, como nidifica o falcão peregrino. Pronto, a existência de águias imperiais no Palácio de Cristal, no Porto, havia no passado um pequeno microzoo, e haveria lá águias imperiais. Eu já tentei apurar esta informação, mas não consegui, portanto, mas se é do Tate, com certeza que é fidedigna. O Tate foi uma das primeiras pessoas a observar e a frequentar o estuário do Douro, a parte baixa do estuário do Douro. O estuário do Douro tem quilómetros, estamos a falar da parte final do estuário do Douro, ao chegar ao mar, onde no passado houve uma zona de sapal muito engraçada, hoje não resta quase nada desse sapal, mas o Tate era um frequentador assíduo desta zona, até porque ele morava perto, morava no Porto, em frente, não naquela zona do Porto que se vê, mas ali perto, e frequentava isto, e tem imensas descrições, imensas referências às aves do estuário do Douro. Lamenta imenso o excesso de caça que havia aqui. Há uma passagem dele no livro The Birds of Portugal, em que ele diz que a rola vai seguir o caminho do pombo migrador americano, porque são tantos caçadores no estuário do Douro que ela vai acabar. E não estava errado. Mais tarde, já em 2000 e tal, conseguiu-se fazer aqui, tomar aqui algumas medidas de proteção com o apoio da administração do Porto de Douro e Leixões, que é quem gera esta zona, e em 2012, se não me engano, 2008, criou-se a primeira reserva natural local de Portugal aqui, e ainda é hoje reserva natural local. A fotografia a preto e branco é do tempo do tal Núcleo de Estudo da Vida Selvagem, em curso de observações no estuário do Douro, que tem essa particularidade que lhe dá alguma graça de ter um fundo totalmente urbano, ter ali uma área natural com uma grande biodiversidade e depois um fundo perfeitamente urbano. Outra pessoa que se destacou também e que também foi pioneiro aqui no Norte, e aqui em Gaia, onde eu moro, ele morava aqui muito perto de minha casa, foi o Sr. Coverley, que publicou esse livrinho, que é muito pouco conhecido, muito pouco divulgado e raro até, e fez outra coisa que se fazia na altura, que eram coleções de ovos, e essa que aí está é a coleção parte da coleção de ovos do Coverley, que está agora, felizmente, salvaguardada no Museu de História Natural da Universidade do Porto. Portanto, a influência sempre dos ingleses, aqui este senhor chegou a ser vice-cônsul de Inglaterra no Porto. Também na fotografia de natureza, destaca-se aqui já não um inglês,
mas um alemão, o seu Ludwig Wagner. Wagner não tem nada a ver com música, é o nome dele. O seu Ludwig Wagner, que foi talvez o primeiro fotógrafo de natureza em Portugal, pelo menos com meios, porque ele foi representante da ZAIS no Porto e, portanto, tinha meios ópticos, como se vê na fotografia. A câmara que ele tinha em 1961 já não era brinquedo, e foi com o José Maria Essa de Queiroz, autor desse livro sobre a Gorongosa, Santuário Bravio, que, tanto quanto eu sei, nunca consegui confirmar essa informação, é o primeiro livro editado em Portugal com fotografias a cores. Na fotografia a preto e branco, o Sr. Wagner está nas Fisgas do Hermelo, atual Parque Natural do Albão, a fotografar este ninho de águia real que vemos aqui na fotografia do lado direito e que ainda existiu mais uns anos e depois acabou por desaparecer, por deixar de ser usado. Ele tem imensas fotografias, milhares de fotografias. Eu tive o privilégio de conhecer a casa dele, já depois dele falecido, e a coleção de fotografias. Tem milhares, milhentas fotografias de natureza, de paisagem, de etnografia, de monumentos, de tudo e mais alguma coisa, e parte disso está agora não é museu, no Museu da Fotografia, ou coisa que valha, que existe aí no Porto. Portanto, este é um pioneiro da fotografia de natureza, também aqui do Porto. Depois aparece, entrando já numa ornitologia mais moderna, aparece o professor Santos Júnior, que foi, como se era na altura, um homem de 7 instrumentos. Aliás, na altura, o curso que ele tirou, a licenciatura que ele tirou, não era Biologia, o nome da licenciatura era Ciências Histórico-Naturais, que até acho um nome bonito, e que desenvolveu atividades várias. Foi médico, mas médico pouco tempo, tirou medicina, mas não exerceu praticamente. Mas foi antropólogo, arqueólogo, zoólogo, etnógrafo e pioneiro da ornitologia moderna. Essa fotografia do lado esquerdo é muito rara, descobri outro dia. Está ele com o mestre dele, que foi o professor Mendes Correia, arqueólogo e antropólogo, e com o Rui Serpa Pinto, que era uma pessoa aqui do Porto, que também se dedicou à arqueologia. Na fotografia do lado direito, uma imagem de uma campanha de adilhagem de patos reais no Tejo, em 73, em que eu também participei com ele, que era muito curioso, porque os patos apanhavam-se com redes, batia-se das canas, lançavam-se pelas redes, apanhavam-se os patos. Quer dizer, tivemos lá 2 dias, se apanhámos 10 patos foi uma fartura, e se adilharam 10 patos foi uma fartura. O professor Santos Júnior interessou-se muito pela tradição local que existia do Mindelo. O Mindelo é pouco ao sul de Vila do Conde, logo ao sul, imediatamente ao sul de Vila do Conde. Interessou-se muito por uma tradição local que ali havia de captura de rola brava para serem comidas, já se vê, não é? E tentou recuperar, aproveitar essa prática tradicional para fins científicos. É talvez o primeiro fenómeno do que hoje se chama ciência cidadã, que foi pôr os passarinheiros a capturar as rolas para anilhagem para fins científicos. A reserva ainda hoje existe, embora tenha a sua área muitíssimo, não a área estatutária, não a área legal, mas a área de interesse para a conservação, que ainda tem algum interesse para a conservação, extremamente reduzida, e essa área B, cerca de 150 hectares, mas que são uma das últimas áreas em que a paisagem litoral se apresenta muito bem conservada, se conseguirmos não olhar para as exóticas, para as canas, para as acácias, etc. E que neste momento, infelizmente, tem uma biodiversidade baixíssima. Eu conheço
bem o Mindelo desde o início dos anos 70, tinha uma biodiversidade de aves magnífica, hoje ainda há dias lá estive e, enfim, pouca coisa se viu. Esta é uma imagem histórica da anilhagem de rolas, e estes eram os métodos então usados, portanto, aproveitando a tradição popular e convertendo-a para fins científicos. É evidente que essa conversão foi feita à custa de várias coisas, à custa de algum dinheiro, pagando as rolas e os pintacilos que eram entregues, à custa também de atribuir aos passarinheiros licenças para poderem caçar e não terem que andar a fugir. Na altura não tinham muito a quem fugir, mas de vez em quando lá aparecia a Guarda Republicana, portanto, e a Guarda de Caça, e terem que andar a fugir a isso. Aliás, essa atribuição de credenciais para poderem, de licenças para poderem caçar, foi o que viria a ditar mais tarde praticamente o fim da Sociedade de Ornitologia. Mas no Mindelo chegou-se a fazer logo em 73, promovido por mim, um primeiro curso de anilhagem e um manualzinho que está aí, na tentativa de disciplinar um pouco a prática da anilhagem, que já nestes anos era muito dominada por passarinheiros que faziam também negócio com as aves que capturavam, especialmente com os pintacilgos, que tinham um valor comercial, um valor de mercado negro elevado para a época, e portanto havia muito também tráfico de aves a partir dos anilhadores. Lembro-me de ver um mapa de anilhagem de pintacilgos em que só anilhavam fêmeas, porque as fêmeas não tinham valor comercial. Mérito da Sociedade de Ornitologia, que foi fundada em 64, também pelo professor Santos Júnior, obviamente. Mérito foi a revista Cianopica, que saiu até 89, de 68 a 89, e que foi a primeira revista dedicada à ornitologia em Portugal. Antes disso houve algumas coisas publicadas em livro, houve algumas coisas publicadas em papers numa publicação que se chamava Anais da Faculdade de Ciências do Porto, mas depois foi a Cianopica que se dedicou inteiramente a isso. Cianopica porque, como sabem, a pega azul nessa altura, anos 60, 70, era uma raridade, ali na zona de Barca d'Alba, não sei o quê. Se fosse hoje, não teria muito sentido escolher o nome Cianopica para título da revista. Se calhar tinha mais sentido escolher o nome Pardal, mas na altura a Cianopica era uma raridade. Uma das técnicas usadas na altura, que já o Tate usou, o Tate é que foi o pioneiro nisso, para recolher informações sobre aves anilhadas, eram os recortes dos jornais. Criou-se o hábito, praticamente em todos os jornais, de publicarem pequeninas notícias, do tamanho dessas que aí estão, todas intituladas O Voo das Aves, nomeadamente quem dava essas notícias eram caçadores que tinham capturado uma ave que tinha uma anilha. Essas notícias eram recolhidas, primeiro recolheu-se, como digo, o senhor Tate durante alguns anos, depois recolheram-se na Sociedade Portuguesa de Ornitologia através de um serviço que existia na altura e que existiu ainda anos depois, que era o Recorte, uma empresa de Lisboa, que recortava dos jornais aquilo que nós mandássemos recortar e pagássemos, obviamente, não é? O tema que escolhêssemos, e portanto todos os dias recebíamos na Sociedade Portuguesa de Ornitologia as notícias do voo das aves, entrávamos em contacto quando necessário com as pessoas, e disso deu origem a 2 ou 3 publicações do género dessa que estão. Essa é minha, mas houve uma anterior do Dr. Osvaldo Freire, e depois não houve mais nenhuma a seguir. E assim se recolheram, e informavam-se obviamente as estações de anilhagem para ter o feedback e para conseguir publicar o lugar de anilhagem e o lugar de captura. E assim se recolheram milhares de informações.
A Sociedade Portuguesa de Ornitologia emitiu as suas próprias anilhas, foram as primeiras a serem emitidas, as primeiras anilhas a serem emitidas, chegaram-se a usar cá em Portugal anilhas vindas de Inglaterra, mas as primeiras com endereço português foram estas, o endereço era aquele, Museu de Zoologia da Universidade do Porto. Aquela anilha que está ali feita em cima, aquelas anilhas eram feitas à mão, eram feitas em pedaços de alumínio que a fábrica de relógios, uma despertadora de Famalicão, fazia o favor de oferecer, restos de alumínio, e depois aquilo era feito com punção à mão, martelado, lá por um contínuo da faculdade, portanto é bom de ver que os dias ou as tardes no Instituto de Antropologia, que era onde funcionava a Sociedade de Ornitologia, era o senhor, já não me lembro o nome dele, o senhor não sei o quê, a martelar anilhas e a fazer anilhas que depois eram metidas nestas saquetas e distribuídas. Depois encomendaram-se anilhas em Inglaterra, já feitas mecanicamente, já em condições, vindo já enroladas, estas tinham que se enrolar, e a técnica de enrolar estas era enrolá-las primeiro em torno de uma chave de uma lata de sardinhas. Hoje as latas de sardinhas já não têm chave, já têm abertura automática, abertura simples, mas na altura eram abertas com uma chave, e a anilha enrolava-se previamente em torno de uma chave de uma lata de sardinhas para depois se aplicar na pata da pobre da ave. Digo da pobre da ave porque a medida nem sempre estava muito, muito adaptada. E assim se começou a anilhagem, e na foto da esquerda vê-se vagamente um pica-peixe, da estação aquícola de Vila do Conde, onde se anilhou muito, eu anilhei muito, e anilhou também muito esse senhor que está aí, o Eduardo Adriano, que era fotógrafo em Vila do Conde. Na foto da direita, um falcão peregrino recuperado e anilhado e solto na Serra de Santa Justa, onde eles neste momento, hoje, estão a criar, continuam a criar, embora muito importunados por quem vai para lá fazer alpinismo, para as mesmas escarpas em que eles criam. Depois, em 73, tentei começar, porque havia muitas rolas anilhadas, mas não havia a sistematização dos dados. Comecei em 73 a sistematizar os registros de rolas, quer os nossos da Sociedade de Ornitologia, quer pedindo para as várias estações da Europa e não só, que até está aí uma de Marrocos. Só que depois, isto foi em 73, depois veio o 25 de Abril, complicou e baralhou estas coisas todas, e, enfim, e a Sociedade de Ornitologia praticamente estagnou e caiu definitivamente na mão dos passarinheiros, e este processo ficou pelo caminho. E foi por causa dessa confusão toda que eu avancei em agosto com outros amigos na criação de uma outra associação, que é esta, que foi efetivamente a primeira associação de conservação da natureza criada em defesa do ambiente, criada em Portugal no pós-25 de Abril, e a segunda criada em Portugal, porque a primeira foi a Liga para a Proteção da Natureza, mas isso é outro campeonato, foi nos anos 50, e num âmbito muito mais académico. No âmbito desta associação, como já foi referido no início, foi publicado este livrinho, que também não é um guia, de modo nenhum, é, como diz o título, um manualzinho muito simples. Hoje, se pegarmos nele com uma esferográfica vermelha, vamos sublinhar erros quase em todas as linhas, mas enfim, foi possível em 1979 e teve uma distribuição muito grande, uma procura muito grande. Essa avezinha que está aí na capa foi fotografada com uma técnica de que eu já vos vou falar a seguir. A fotografia, a meu ver, não é má de todo, e já vamos ver qual foi a técnica usada. O núcleo tomou uma série de iniciativas de proteção de espaços naturais,
de observação, obviamente, imensas saídas de campo, imensas visitas, cá no estrangeiro, leia-se Espanha, não vamos além de Espanha nunca, Covadonga, Monfragua, etc., Doñana, etc., e uma série de medidas também de conservação cá em Portugal. Entre essas medidas, conta-se a instalação de alimentadores de abutres em Bragança, que já não, este já não existe. E fomos também aprender a Espanha. Como aqui não havia muitas fontes de informação, tivemos o apoio de espanhóis como o professor Castro Viejo, que foi diretor de Doñana durante muitos anos e que esteve cá connosco em Portugal, o Rezo Garzón, enfim, aprendemos o que pudemos em Portugal e também, não podia pôr aqui os diapositivos todos, também na Suíça, com a Estação Ornitológica SEMPAC, que também nos deu algum apoio informativo. E depois aventuramos, o núcleo aventurou-se em tentar coligir a informação, que é a parte mais importante destas coisas todas, é coligir a informação, não a deixar perder. E, portanto, com o apoio, não está aí no folheto, mas com o apoio, imaginem, da Mobile Oil portuguesa, promoveu o primeiro Congresso Nacional de Ornitologia, que decorreu em 77, teve a afluência que veio da fotografia, algumas pessoas são conhecidas, outras não, enfim, e foi a primeira reunião que se fez no Porto em 77, e julgo que em Lisboa, no Sul, também não houve mais nenhuma, a primeira reunião que se fez em torno da ornitologia. Depois fizeram-se umas jornadas mais alargadas, já não só a ornitologia, mas a vida selvagem em geral, hábitats naturais, espécies, etc., em 84, que tiveram a presença de um representante da RSPB, cujo nome eu já não sei, é pouco simpático por aí assim, sem nome, mas é o que é, também no sentido de recolher e de coligir essencialmente informação. E pronto, e foram-se tomando uma série de medidas de sítios que nós usávamos para observação de aves e que eram importantes eram e são importantes para a sua conservação, e um desses sítios de eleição para a observação de aves era a Barrinha dos Moris, embora nos anos 70, 80, caçava-se lá todos os dias. Portanto, ir lá na época da caça era um risco mais ou menos de vida, mas tinha uma variedade imensa de aves. Aliás, há um advogado do Porto, que já morreu, que caçou lá durante anos e que fez uma listagem de tudo que caçou, e é uma longa lista de espécies. Eu próprio tive ocasião de observar lá imensas espécies e grande quantidade de espécies. Continuo hoje é a Rede Natura 2000, o que não significa coisa nenhuma em termos de proteção, portanto continua desprotegida e foi recentemente parcialmente destruída pelo programa Polis Aveiro, que devassou a laguna com uma série de passadiços, uma série de disparates. Isto é um pormenor de quando ainda se conseguia andar de barco na lagoa, para observação de aves. E o mais incrível disto tudo é que a Barrinha dos Moris chegou a ser classificada como reserva natural em 84, por uma portaria que ninguém ainda revogou, mas que já toda a gente esqueceu. Outro ponto alto da observação de aves e da aprendizagem, porque o que é importante é que nós andávamos a aprender, nós não sabíamos nada. Gostávamos de aves, mas sabíamos muito pouco. Quando digo nós, digo um pequeno grupo de pessoas que havia aqui no Porto já nos anos 70, já seria um grupo de meia dúzia de pessoas, e procurávamos todas as oportunidades para aprender. E quando o Iberian Bird Ranging Group
fez um primeiro campo de anilhagem em Macedo de Cavaleiros, no Monte Moraes. Nós lá estávamos, e foi lá que eu tive oportunidade de conhecer o Dr. Barry Watson, que é um médico inglês, que com o qual ainda me correspondi há 1 ou 2 anos atrás, já está muito velhinho, e que era um dos mais conhecidos anilhadores ingleses, especialmente dedicado a rapinas noturnas. Esse campo de Monte Moraes, em Macedo de Cavaleiros, foi interessantíssimo, aprendemos aí muito, e depois esses campos continuaram em Arzila, em Santo André. Durante uns anos o BTO promoveu esses campos cá em Portugal. Esta fotografia tem a impressão que já é repetida, é anilhagem, uma altura que se foram anilhar patos à Lesíria de Vila Franca. E depois São Jacinto, que foi uma encomenda do professor Santos Júnior. São Jacinto tinha uma colónia de garças que o professor Santos Júnior vinha monitorizando desde 56, embora ela seja anterior a 56, e encarregou-me de continuar a monitorizá-la, e eu assim fiz enquanto ela existiu, nomeadamente contando os ninhos, etc., e adiante também as garças. Apaixonei-me um pouco pela Mata Nacional de São Jacinto, hoje reserva natural. Comecei lá a experimentar os ninhos artificiais, e ainda antes do 25 de Abril, em 73, 72, 73, 72, propus que fosse uma reserva natural, e o secretário de Estado de Fomento Agrário, que era o que se chamava o senhor na altura, nomeou em 73 uma comissão instaladora da reserva natural, de que eu, puto de 17 anos, fazia parte, só que, mais uma vez, intrometeu-se, no bom sentido, o 25 de Abril, e adiou-se a criação da reserva, embora se tenham tomado uma série de medidas de proteção ainda antes do 25 de Abril, antes de haver legislação sobre parques e reservas, nomeadamente, por exemplo, a colónia de garças, por uma questão de proteção, nós colocávamos já à volta, e quando digo nós, refiro-me a mim, ao guarda florestal da altura, que não é esse que aí está, é só do Mindelo, era o Sr. Álvaro Cachaço, colocávamos à volta da reserva, por largo, umas placas a dizer proibida a entrada, zona de exercícios militares. E como tinha uma base aérea e tem perto, aquilo colava. Ora bem, aquela fotografia que está na capa do livro foi tirada por este sistema. Uma barraca feita às 3 pancadas, aproveitávamos as aves que capturávamos para anilhar, metíamos-las lá durante um pequeno lapso de tempo, e era lá que elas eram fotografadas, e a capa saiu daqui desta barraca de fotografia. Esta técnica foi muito usada por grandes fotógrafos, só que não era uma barraca tão ordinária como esta que nós tínhamos em São Jacinto, feita com lençol e com um bocado de plástico. Também não tínhamos equipamento fotográfico em condições, obviamente. Desses estudos em São Jacinto já tinham saído várias publicações, uma ou outra do professor Santos Júnior. Depois saiu a monitorização que eu fiz em 71 e 72, a de 73 não chegou a sair. Também nessa altura, e com a proximidade da Ria de Aveiro, começaram as contagens de aves aquáticas, feitas na Ria de Aveiro, e Moris e tal, feitas de helicóptero. Tínhamos a facilidade de ter lá ao lado a base aérea, e gente muito simpática, que nos cedia o helicóptero, não nos deixava ir do helicóptero. E depois as contagens faziam-se, por exemplo, como esse caso, é um bando de abucetas, fotografado do alto, e depois é fácil contá-las e fazer contagens de aves. Claro que a Ria de Aveiro, nessa altura, anos 70,
porque era muito caçada, e havia ainda muito mais caçadores do que há hoje, uh, a densidade e a variedade de aves era relativamente pequena, não tem nada a ver com os dias de hoje. Ainda ontem me dizia um amigo meu de Ovar, que também observa aves, que farta-se de ver limícolas da Ria de Aveiro como nunca viu no passado. Mas também havia que proteger a Ria de Aveiro, porque estava ameaçada por uma estrada de que estava, não, estava em 78 e continua, graças à chamada bazuca, ao PRR, continua ameaçada neste momento. No sul, querem água para transformar campos de sequeiro em campos de regadio, na Ria de Aveiro querem diques para transformar campos de regadio em campos de sequeiro. Coisas. A contagem de aves aquáticas foi uma coisa pedida pelo Serviço de Caça de então, e durante uns anos eu fiz estes sítios todos que estão aqui indicados no mapazito, contagens invernais de aves aquáticas. É evidente que, se forem ver a publicação, está repleta de erros que mais uma vez radicam na falta de informação, na falta de literatura, na falta de meios ópticos, na falta de conhecimentos em geral. Mas, de qualquer modo, foi um pequeno esforço de reconhecer o valor destes 27 ou 28 sítios da região norte. Essa fotografia do lado esquerdo, tirada em que eu estou com o mestre Silva, que era enfim, era o mestre florestal que dirigia a Brigada de Caça e Pesca da zona de Jerez, é muito engraçada porque, se repararem, a barragem de Ceselho, que é uma pequena barragem perto de Montalegre, está congelada. Há pedras em cima do gelo, a barragem está completamente congelada. É evidente que nestas contagens a variedade também era pequena, a quantidade era diminuta, mas valia pelo reconhecimento dos sítios. E, para acabar, uma tentativa de anilhagem, esta já do Jerez espanhol, uma tentativa de anilhagem que saiu fracassada, de águias reais num ninho das sombras, do lado do Jerez espanhol, com algumas figuras conhecidas, como o Miguel Pimenta, que hoje está reformado, mas continua a haver aves, foi técnico do Parque Nacional durante muitos anos, e mais uma série de espanhóis que tentaram escalar a Fraga das Sombras para anilhar um ninho, mas não anilhar os aguiotos, de facto não conseguiram. Este ninho não sei se ainda existe hoje, mas julgo que já não. E pronto, era isto que eu vos queria dizer. Desde o princípio ao fim foram 59 anos, e tudo ficou por fazer. Estou à vossa disposição.